Voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez chega de falar sobre sofrimento, vamos falar sobre oportunidade. Então, nós vamos falar, na realidade, começar a falar sobre superação. Como que eu posso pegar determinada situação que me fez muito mal e eu transformar aquilo em uma oportunidade de vida, eu transformar aquilo numa nova possibilidade de ajudar pessoas ou de ganhar dinheiro com aquilo, ou você tem N possibilidades, basta você não focar no ruim, no pior. Mas eu sei que nesse momento a gente está lá doente, muitas vezes depressiva, porque aquela situação te fez muito mal, mas mesmo assim há como sair. Até porque para a gente estar vivo, para a gente nascer, não foi fácil. A gente passou por um desafio. E segundo Bert Hellinger, esse desafio que a gente passou, que é passar pelo canal de nascimento, para a gente nascer com vida, é o maior sucesso do ser humano. Então você já pensou? Você passou por aquele canal de nascimento, por aquela dificuldade, aquele espaço pequenininho, você estava lá num ambiente tranquilo, seguro, recebendo alimentação, você não tinha preocupação nenhuma, mas chegou a hora do nascimento, você não tinha mais como ficar lá. Se você ficasse lá, você morria. Então a única possibilidade que você tinha era de enfrentar o canal de nascimento e nascer. Você nasceu com vida, esse é o maior sucesso que você pode ter na sua vida. Por quê? Porque você, com a vida, você pode construir, conquistar tudo aquilo que você quiser. Basta você aprender a trabalhar com sentimentos e emoções, o autoconhecimento em si. Então, para você superar uma dor, uma situação difícil que você passou, como eu falei bastante nos últimos vídeos sobre os sinais de um relacionamento abusivo, por exemplo, para você superar um relacionamento abusivo ou até para você sair daquele relacionamento, você precisa, num primeiro momento, aceitar a situação. A aceitação, ela é o primeiro passo para qualquer situação. A negação, na realidade, ela me mantém mais presa do que nunca aquele fato. Porque enquanto eu não conseguir aceitar, eu não vou conseguir seguir em frente. Eu vou ficar presa, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir, então, me movimentar para uma outra situação. Eu estou presa àquilo que me magoou, aquilo que me machucou, aquele que me fez sofrimento. E isso está muito ligado, gente, com a autorresponsabilização. Por quê? Enquanto eu não aceito, significa que eu estou me sentindo vítima do mundo, vítima do universo, vítima de tudo. E a pessoa que se sente vítima, ela não vai sair de lá, porque de certa forma ela acha que aquilo tem alguns benefícios para ela. Então, você só vai conseguir sair de fato dessa situação, você vai conseguir dar esse passo para você mudar a sua vida, se você entender que você é responsável por aquilo. Ou quando eu falo para você que você assumir a sua responsabilidade por você estar onde você está, pelos relacionamentos que você tem, por tudo que você conquistou até agora, isso não tira a responsabilidade das outras pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te agrediram, que fizeram mal para você. Não tira a responsabilidade delas, mas isso não te torna uma vítima, porque se você está vivendo aquela situação, é porque você escolheu estar ali. Inconscientemente, muitas vezes, você escolheu estar ali. E eu falo isso por experiência própria, porque, como vocês já devem saber, eu vivi um relacionamento abusivo, eu fui casada com um psicopata, eu enfrentei os piores tipos de violência, mas eu consegui sair daquilo. Por que eu consegui sair? Como que eu consegui sair? E eu consegui sair em 3 anos e meio depois, eu já tinha dado uma reviravolta na minha vida. Ele, por exemplo, em uma determinada situação, ele falou para mim, um elogio, né? Ele falou para mim que eu tinha que me conformar, que eu não passaria de uma boa dona de casa. Isso foi um elogio.
Mas eu poderia ter levado, poderia ter entendido como uma crítica. Mas eu entendi que ele poderia ter falado que eu não passaria de uma péssima dona de casa. Pelo menos ele falou que eu não passaria de uma boa dona de casa. E eu sou uma boa dona de casa. E eu tenho orgulho de ser uma boa dona de casa. E eu acho que é uma das atividades que realmente exige muito de todas as mulheres. Todas as mulheres, elas podem trabalhar fora, elas podem ter sua profissão, mas elas também conciliam com tudo isso o dona de casa. Porque você é mãe, porque você se preocupa com as contas para pagar. Mesmo que você tenha uma empregada, você vai se preocupar em levantar, em saber se ela está bem, se essa é a pessoa certa para ter dentro da sua casa. Você se preocupa com a escola dos seus filhos. São tantas coisas que as mulheres se preocupam que realmente nós somos donas de casa. E eu entendo que sempre somos boas donas de casa. Então, quando ele me falou essa frase, eu poderia ter me sentido mal, muito mal. Mas eu procurei usar essa frase para me motivar, para mostrar para mim mesma que ele estava errado. Não precisava provar nada para ele, porque para ele eu nunca iria conseguir provar nada. Mas para mim, eu tinha que provar. Então, eu continuei fazendo a minha faculdade, eu terminei a minha faculdade de Direito, que era o meu sonho, eu passei num concurso público e por assim, eu falo assim, como eu sou uma pessoa que eu sou cristã, eu acredito em Deus e eu acredito que eu tive milagres, muitos milagres na minha vida até hoje. Nessa situação, eu fiz um concurso que era para trabalhar em uma Secretaria de Administração do Estado, era um concurso para advogada, e quando eu fui tomar posse, falaram para mim que eu ia trabalhar na Secretaria de Segurança Pública. Então, a partir do momento que eu fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, que aí eu conto como sorte também, mas essa sorte aconteceu porque eu me preparei para isso, eu me senti segura. Na época não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha nada, eu me senti realmente segura, porque meu chefe era um policial, as minhas amigas eram policiais. Então, a partir daquele momento, eu me senti segura pelos amigos que eu tinha, que eu sabia que eu poderia contar, porque naquela época o sistema era um pouco pior ainda do que hoje. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali, eu me dediquei muito ao trabalho, eu foquei muito no meu trabalho ali. E em 3 anos e meio depois, ainda com uma licença, porque daí eu me casei novamente, construí uma nova família, tive uma filha, e quando eu saí de licença maternidade, eu fiquei 6 meses fora. Quando eu voltei, eu recebi a proposta para assumir a Subsecretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Então aquilo para mim não é pelo cargo, mas aquela frase que ele falou lá atrás, que eu não passaria de uma boa dona de casa, e 3 anos e meio depois que eu estava longe dele, eu era subsecretária de Segurança Pública, aquilo me fez ainda me dedicar muito mais. E foi nesse momento que eu fui procurar me preparar ainda mais para aquele cargo. Eu fui fazer cursos de coach, acabei fazendo formação em coach. E aí, gente, nesse processo, eu comecei a estudar muito essa área de desenvolvimento pessoal. Isso para eu fazer uma gestão diferenciada dentro da Secretaria de Segurança Pública, e modéstia à parte foi uma grande gestão, tanto que passaram 5 secretários de segurança na época lá, e eu saí o dia que eu entendi que para mim aquele propósito ali já tinha findado. Então, porque daí surgiram outros desafios, outras necessidades. Mas quando eu fui buscar essa formação de desenvolvimento pessoal, foi que de fato eu me curei. Eu me curei dos traumas e das dores, e foi nesse processo que eu descobri que aquele relacionamento abusivo que eu tinha sofrido não tinha sido o primeiro abuso que eu já tinha sofrido. Então ali eu só estava reproduzindo padrões, e na realidade pode ser que se eu não tivesse me tratado, me curado desse processo todo, eu poderia ter procurado outra pessoa com o mesmo perfil. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar muito essa área, o que eu entendi? O que eu estou falando aqui para vocês é tudo que eu fiz, experiência própria. O que eu entendi? Que
aquele problema, aquela situação que eu tinha vivido realmente provocou traumas, mas não era o primeiro. E se eu tratasse só aqueles efeitos ali, eu não ia me curar totalmente. Qualquer outra coisa que acontecesse, eu ia trazer para mim todos aqueles problemas. Então, nesse processo, o que eu descobri? Que eu tinha que ir muito mais além. Eu tive que ir buscar a origem desse procedimento. Eu tive que descobrir de onde vinha esse comportamento e essa minha escolha. Então foi quando eu descobri que na realidade ele não tinha sido meu primeiro abusador, que na minha infância eu já tinha passado por um processo de abuso e que na realidade eu criei, né, uma autodefesa para sobreviver àquele processo. Eu criei até no meu subconsciente sumiu a palavra, em detrimento de tudo que eu vivi no passado, eu criei uma blindagem. Mas no meu subconsciente, eu comecei a reproduzir padrões daquilo que eu vivi. Então, a partir do momento que eu consegui descobrir a causa, a origem, eu consegui tratar a causa e aí também todos os efeitos eu tratei junto. Então, o que eu tô falando aqui para vocês? Que para eu superar algum problema, alguma dificuldade que eu vivi, o primeiro passo é eu aceitar que aquilo existiu. Eu entender que eu vivi aquilo, que aquilo aconteceu, que aquilo é real. No caso, por exemplo, de um relacionamento abusivo, eu tive que entender que aquilo não era saudável, que não tinha como eu mudar ele, esperar, criar a expectativa que ele fosse mudar. Porque a mudança, ela é pessoal, ela é minha. Eu não tenho possibilidade de mudar outra pessoa. Eu posso sim, hoje como terapeuta, eu posso auxiliar, eu posso ajudar, eu posso contribuir com outra pessoa para ela mudar. Mas a mudança por si só, ela depende exclusivamente da pessoa. Nós precisamos ter o entendimento de que nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos. Então, a partir do momento que eu aceitar que algo não me faz bem e que eu não tenho poder de para aquilo mudar outra pessoa, então eu preciso tomar uma decisão por mim, em relação a mim. E por mais que eu ame essa pessoa, por mais que eu respeite essa pessoa em outro sentido que não naquilo que ela me faça mal, eu preciso entender que eu preciso avaliar ali quanto aquilo ainda pode ser recuperado. Porque eu tenho uma opção de tentar, no caso de relacionamentos, eu tenho uma opção de tentar uma reestruturação, de reestruturar aquele relacionamento. Mas aí, nesse caso, necessariamente vai depender do querer dos dois. Não tem como uma pessoa sozinha querer salvar um relacionamento, porque um relacionamento, ele é composto, ele existe se duas pessoas quiserem. Então, não tem como você reestruturar algo se só você que quer. Então, há essa possibilidade. Eu acredito fielmente que quando existe um relacionamento tóxico e as duas pessoas, elas buscarem ajuda, porque o amor que existe entre elas ali é muito maior do que aquela falta de sintonia entre eles, então há a possibilidade sim, dos dois, cada um parar de olhar só o defeito dos outros e passar a olhar as qualidades e cada um olhar para os seus defeitos e ver aquilo que você pode mudar. Então, esse processo para a superação, necessariamente eu preciso aceitar aquele fato, que ele existe e que para eu superar, para eu ultrapassar aquela fase, eu não posso me enxergar como vítima no processo. Eu não posso me enxergar como coitadinha, porque se eu me enxergar como a coitadinha, a vítima do mundo, eu não vou sair de lá, porque daí eu vou precisar daquilo para me satisfazer, porque o que me satisfaz é eu ser coitadinha. Agora, se você quer realmente construir uma vida porque você é capaz, porque você é suficiente, porque você tem o dom de vida, aí, minha filha, você é capaz, a hora que você tiver esse entendimento,
você vai ser capaz de realizar tudo que você quiser, realmente tudo. Então, é isso que eu quero falar aqui para vocês, nesse primeiro vídeo, falar sobre essa importância da aceitação e da autorresponsabilização. Eu preciso ver os efeitos daquilo que eu estou sentindo hoje, daquilo que está me fazendo mal, tentar entender de onde vem aquilo, por que eu estou sentindo isso, se essa é a primeira vez que eu estou sentindo, ou então eu vou ter que voltar, tentar entender de onde vem todos esses sentimentos, essas sensações que eu vivo hoje, e aí tentar identificar a causa. Mas para eu fazer tudo isso, eu preciso primeiro aceitar, não tem como eu excluir algo da minha vida. O que eu sou hoje é resultado de tudo que eu construí, inclusive daquele relacionamento abusivo, só que aquela experiência que eu tive na minha vida, eu estou usando de uma forma positiva. Porque se eu não tivesse vivido aquilo, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se ele não tivesse quase me matado, pode ser que eu não estaria aqui hoje falando e ajudando tantas pessoas, não só aqui no Mato Grosso, como no Brasil inteiro. Então, ele me deu, na realidade, uma possibilidade. Naquele momento, eu sofri, foi muito dolorido, mas eu ultrapassei aquela fase e eu usei aquela dor para transformá-la em oportunidade. E é isso que cada um de vocês pode fazer, independentemente do problema que você esteja vivendo, há uma saída. Agora, você não pode deixar a sua vida na mão de outra pessoa. Você precisa pegar ali a sua vida, pegar o controle da sua vida. Por quê? Porque você é a protagonista da sua vida. Você precisa se enxergar como a protagonista da sua vida. Você precisa dirigir a sua vida e não deixar outra pessoa dirigir. E a partir do momento que você conseguir dirigir, que você conseguir, você vai conquistar todas as pessoas ao seu redor e você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis onde você ir, tanto no trabalho, como também nas amizades, como também um relacionamento a dois aí, de uma forma muito diferente daquilo que você já viveu. Então, gente, independentemente de ser casos de relacionamento, qualquer dificuldade que você esteja passando na vida, o principal recapitulando aqui, você precisa aceitar que aquilo existe, porque se você excluir, na realidade, se você tentar excluir, na realidade, você não vai conseguir prosperar, porque você vai ficar ligado mais do que nunca àquilo que aconteceu com você. Então, a negação, na realidade, ela te aproxima ainda mais. Você precisa ter esse entendimento. Você aceita que existe, mas não exclui, porque aquilo faz parte da sua vida, tá bom? E aí, eu aceitando, eu preciso entender também que eu sou responsável por aquilo que eu estou vivendo. Eu mereço o que eu estou vivendo hoje porque eu escolhi isso. Isso não tira a responsabilidade das outras pessoas que te magoaram, que te machucaram nesse processo, mas você precisa se enxergar como responsável, porque senão você vai acabar optando por ficar ali e estendendo aquele sofrimento. Bom, gente, eu vou ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente volta falando mais um pouco sobre os passos da superação. E eu quero pedir para vocês, se você ainda não está inscrito no meu canal, que se inscreva e também compartilhe com pessoas, com seus amigos, as pessoas que você achar que precisam ouvir falar sobre esse tema, sobre esse assunto, que almejam esse autoconhecimento. E também curta aí e comente aí que eu vou ficar muito grata. Um abraço e a gente volta até o próximo vídeo.